E ainda falando desse nosso mundão da política, né? Deputados da base do governo de Lula, presidente da República, foram até os Estados Unidos, Washington, tentar de alguma maneira reverter as medidas dos Estados Unidos que podem afetar e afetam o Brasil. O grupo também quer fazer de alguma maneira, né, frente à aproximação de Eduardo e Flávio Bolsonaro com o governo de Trump. Quem acompanha essa visita é a nossa correspondente lá nos Estados Unidos, Mariana Jangiacomo, que já está aparecendo aqui na nossa tela. Tudo bem, Mari? Bem-vinda ao CNN Prime Time, uma ótima noite para você. Conte-me tudo aí que sabemos desse encontro, dessa visita a Washington, dessa comitiva. Oi, Renan, muito obrigada, boa noite a todos. Renan, hoje os parlamentares brasileiros tiveram reuniões com parlamentares americanos do Partido Democrata, da oposição a Donald Trump. A ideia é estreitar esse relacionamento, criar laços com esses deputados mais progressistas aqui dos Estados Unidos, até para enfrentar a aproximação que a família Bolsonaro tem trabalhado, tem feito aqui na Casa Branca ao longo, dos últimos meses, dos últimos anos, na verdade, principalmente, claro, com o governo de Donald Trump. Eu conversei então com os deputados que estão aqui, são a deputada Jandira Fegali, os deputados Pedro Uxai, Pedro Campos, também o deputado André Janones, e eles me disseram que hoje conversaram com esses deputados americanos sobre dois temas, principalmente sobre tarifas e sobre um pedido feito pelos brasileiros para que os parlamentares americanos pressionem para a abertura de uma investigação, Renan, sobre possíveis conexões financeiras em solo americano, em solo americano, da família Bolsonaro e também relacionadas ao Banco Master, citando nominalmente aí Daniel Vorcaro. Os parlamentares brasileiros afirmam que há indícios suficientes, informações suficientes para que seja aberta uma investigação sobre a possibilidade de utilização de empresas, fundos de investimentos, escritórios de advocacia, contas bancárias e contratos sediados ou operacionalizados aqui nos Estados Unidos para ocultação de ativos, lavagem de dinheiro, financiamento político irregular e obstrução de investigações. Os parlamentares também esperam que essa investigação analise se, eventualmente, Eduardo Bolsonaro teria se beneficiado de algum tipo de atividade como essa, dizendo que não estão indicando que houve, de fato, algo dessa forma, mas sim que há indícios suficientes para que seja aberta uma investigação. A CNN Brasil, o senador Flávio Bolsonaro, negou essas alegações, negou qualquer tipo de informação como essa que está nesse documento enviado, que foi entregue pelos parlamentares brasileiros aos parlamentares americanos. Eu questionei os deputados sobre como foi essa recepção dos parlamentares americanos e eles disseram que agora, então, que os parlamentares se comprometeram a ler esse documento que foi entregue, falando sobre isso, com esse pedido, e a dar um retorno para os brasileiros sobre quais seriam as possibilidades para a abertura dessa investigação, o que poderia ser feito de fato. Também conversei com os deputados sobre a questão das tarifas. A deputada Jandira Fegali me disse que entregou um documento de 44 páginas para os parlamentares, mostrando o porquê de as tarifas sobre o Brasil serem injustas. Então, disse que espera, a partir da entrega desse documento, que os parlamentares aqui se unam para pressionar o governo Trump, para fazer algum tipo de ação no Congresso para evitar que essas tarifas sejam impostas. A gente separou um trecho, Renan, do que disse exatamente a deputada Jandira Fegali sobre isso. Vamos ouvir. Quanto à questão das tarifas, nós conseguimos explicar por que as tarifas são injustas. Demos esse documento de 44 páginas de substância, né? E pedimos que eles não só denunciem, como pressionem o governo Trump a suspender as tarifas, tanto dos 25% como dos 12,5%. E mais cedo, em entrevista ao Bastidores CNN, o deputado Pedro Campos, do PSB, disse que o trabalho tem acontecido em conjunto com os parlamentares americanos. Segundo ele, há uma preocupação com os impactos no custo de vida da população local. Vamos ver. Existe uma preocupação muito maior dos parlamentares que nós falamos com o impacto das tarifas dentro do contexto interno dos Estados Unidos, do custo de vida das pessoas, onde a tarifa que é imposta aos produtos brasileiros acaba impactando até mais do que propriamente o Brasil ter qualquer tipo de reciprocidade, porque isso pode afetar algum tipo de produção aqui internamente, de geração de emprego, mas a preocupação central que nós vemos dos parlamentares com essa temática das tarifas é o uso político das tarifas e também os impactos
impactos negativos em termos de inflação. Então, todos eles, quando nós conversamos, já se colocam contra essa visão do Trump de impor tarifas ao mundo inteiro, por entender que isso nem tem reindustrializado os Estados Unidos, que seria a grande desculpa para que essas tarifas sejam colocadas, e também tem gerado um custo para a população do aumento do custo de vida, até porque muitos desses produtos acabam tendo custo maior de produção aqui nos Estados Unidos, e quando você impõe as tarifas, você nem sempre reduz a importação, você só encarece essas importações.